Olá pessoal, hoje nós iremos trabalhar no nosso conteúdo de matemática semi-reta e segmento da reta, certo? Esse conteúdo está localizado no livro didático na página 129 e na página 130, ok? Então nós iremos trabalhar a semi-reta e o segmento da reta. Então, a gente vai trazer uma videoaula bem expressiva, conteúdo bem fácil mesmo, para que vocês possam ter mais compreensão relacionada a, a esse conteúdo, né? Que nós iremos trabalhar a semi-reta e em seguida nós iremos trazer um exemplo também do segmento da reta. Porém, é um conteúdo fácil, gente. Basta vocês assistir a aula para poder responder a atividade proposta desse conteúdo, ok? Então, como sempre, né, eu abordei aqui um pequeno conceito para que vocês pudessem ter um conhecimento maior dentro desse conceito. E a princípio nós iremos trabalhar a semi-reta, né? Já destacado aqui em vermelho que nós iremos trabalhar a semi-reta. Então, pessoal, nesse conceito, né, da semi-reta, é um conceito bem prático que diz o seguinte: é a parte da reta semi-reta. O que é semi-reta? Por que nós iremos trabalhar a semi-reta? Semi-reta é a parte da reta que tem um ponto, atenção, que tem um ponto, certo? E esse ponto ele é chamado de ponto inicial. Porém, a partir do momento que nós temos esse ponto inicial, nós iremos dar início à semi-reta. Esse ponto inicial, gente, ele é chamado de origem. Então, explicando aqui o conceito para vocês, né? Então, o teórico é a parte da reta que tem um ponto inicial chamado de origem. Professor, como seria esse ponto inicial? Bom, para que a gente possa conduzir e entender o que é uma semi-reta, nós precisamos ter o ponto inicial. Isso se faz tanto numa reta infinita, né, uma reta que não tem fim, numa semi-reta que não tem fim, e como a gente também pode ter a origem dessa reta, dessa semi-reta. Então vejamos o seguinte, ó, se nós iremos partir do ponto inicial, esse ponto inicial ele será chamado de origem, certo? Esse ponto inicial ele será chamado de origem. Então vamos fazer aqui dois pontinhos. Ó, um pontinho que é o ponto inicial e vou fazer um segundo pontinho, ok? E aqui, gente, deixa eu pegar minha régua aqui, nós iremos formar uma reta. Agora, preste atenção o que é que vai acontecer aqui, ó. E aqui nós iremos formar uma reta e dar continuidade a essa reta. Mas olha o que o conceito diz. A reta finalizou aqui, que a reta fala o seguinte, ó, a semi-reta. Ela me diz o seguinte: teu ponto inicial. Então, gente, o ponto inicial dessa semi-reta é aonde? É o primeiro pontinho que eu fiz, né? Esse ponto inicial, ele tem que ser representado pela letra maiúscula. Então, vamos colocar aqui um A maiúsculo. Nós temos aqui o segundo pontinho, né, que eu fiz. O segundo pontinho nós iremos representar pela letra B. Portanto, gente, nós temos um ponto de origem da semi-reta que vai de A para B. E, professor, depois do B, o que é que tem? A reta diz que ela é infinita, ela não tem limite. Então, ela pode ser continuada, né, até terminar o seu limite aí, porque ela pode ser infinita. E aí, gente, nós temos o ponto de origem, que é o ponto, o primeiro pontinho, que a semi-reta parte, ó, a origem da semi-reta é do ponto A para quem? Para o ponto B. Portanto, nós lemos assim, ó, colocar aqui na frente, ó. Se nós temos o ponto de origem, nós já representamos pela letra maiúscula, então nós dizemos assim, ó, nós falamos assim, que o ponto A da semi-reta, ó, faço só isso, a representação, passa pelo ponto B. Olha aí, ó. O A
não era o ponto de origem, o primeiro pontinho, veio para o segundo pontinho, que é o segundo pontinho de origem. Portanto, o ponto inicial é chamado de origem. Então, gente, a gente faz essa representaçãozinha aqui, ó, A para o B. Do ponto A para o B. E em seguida eu faço uma setinha aqui, que significa dizer que o A passou pelo B e que a reta dá continuidade, certo? Então, isso nós estamos trabalhando a semi-reta com esse exemplo. Então, pessoal, vamos ver um segundo exemplo aqui. Então, para ganhar tempo, a gente já desenhou a semi-reta aí, né? E nós iremos seguir o passo a passo, que é o ponto de origem, né? Então, só para vocês perceberem, só para vocês observarem, na verdade, que a reta ela tem dois sentidos, ó. Ela pode seguir para cá, olha a setinha apontando, né? Ela tanto pode ter esse destino para lá, como ela pode ter esse destino para cá. E aí, professor, como é que eu vou definir uma semi-reta? Simples. O ponto de origem ele vai indicar tudo. Então, nós iremos colocar, deixa eu colocar de vermelho aqui. Nós iremos colocar aqui o ponto de origem aqui no centro da semi-reta, ó. Esse aqui é o ponto de origem. Ponto de origem é onde a gente tem o início da semi-reta, certo? Esse ponto de origem, localizado aí no centro, aqui no centro da semi-reta, eu irei representar ele pela letra O, ok? Portanto, gente, as letras do alfabeto, ela não importa, pode ser qualquer letra. Agora, o seguinte, preste atenção, nós temos um ponto de origem no centro da semi-reta. E nós iremos ter um outro pontinho para cá. E nós iremos ter um outro pontinho para cá. Olha o que o meu conceito diz. É a parte da reta que tem um ponto inicial. Qual era o meu ponto inicial? Então, nessa reta aqui, meu ponto inicial é a letra O, não é isso? Então, se eu tenho esse ponto inicial, gente, nós iremos ter duas semi-retas. Nós iremos ter uma semi-reta diferente, com a divisão. Então, nesse ponto aqui eu vou colocar o B. E nesse ponto aqui eu vou colocar o A, certo? Então, veja o seguinte, que o ponto de origem O, ele tem uma semi-reta até B. E o ponto de origem O, ele tem uma semi-reta até A. Então, nós temos duas semi-retas. Olha o ponto de origem, onde é que está. Então, ele vem até B e vem até A. Então, nós temos duas semi-retas com um duplo sentido, que essa semi-reta tanto pode seguir para lá, como ela pode seguir para cá, ok? Professor, como ficaria a representação? A representação, ela ficaria o seguinte, ó. O, colocar aqui embaixo. Quem é o ponto de origem, né, ó? Então, tanto ela pode ir para lá, quanto ela vir para cá, ó. Então, O passa por B, ou seja, ponto de origem que é inicial, ele passa por B. Faço uma setinha aqui em cima que indica que o ponto O, o ponto de origem, passa pela semi-reta B e que a reta vai seguir para frente. E novamente, como a gente tem duas finalidades, nós temos duas semi-retas aqui, então nós iremos colocar aqui, ó. O, novamente, passa por onde? Passa pelo A, nessa semi-reta, ó. Ela passa ao contrário, certo? Então, essa é uma semi-reta diferente, com duas divisões. E aí, o que a gente faz? A setinha em cima, indicando. Por que essa setinha tem que estar aqui do lado do A, gente? Porque o O, ele tem destino aonde? A semi-reta A. Ele tem destino a semi-reta B e tem destino a semi-reta A. Então, aqui nós temos essa semi-reta aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, no outro exemplo aqui, né, a gente vai trazer a semi-reta oposta, que nós iremos apenas identificar como ficaria essa semi-reta aqui, ela sendo oposta, né? Então, a gente vai trazer aqui um exemplo semelhante, certo? Como é de início, né, nós temos que fazer o quê? Encontrar o ponto de origem da semi-reta. Então, o ponto de origem da semi-reta sempre vai estar localizado no início
ou no meio da semi-reta, né? Geralmente é assim. Então nós temos aqui o ponto de partida, né? Ou ponto de origem dessa semi-reta, que nós iremos representar também pela letra maiúscula, que eu vou colocar um A aqui, um A maiúsculo, tá? O segundo pontinho nós iremos colocar aqui a letra B. Então nós iremos ter uma semi-reta com sentido oposto, né? Nós temos uma semi-reta com sentido oposto, que é semelhante a esse exemplo aqui que eu passei para vocês. Vou colocar aqui a letra B nesse segundo pontinho, e no terceiro pontinho irei colocar B. Vou colocar B aqui, pessoal. Vou colocar C aqui, ó, desculpa. Aqui vai ser a letra C. Vou colocar aqui em cima, tá bom? Para vocês possam... Pronto, encontrei. Letra C. Então, gente, como seria essa semi-reta no sentido oposto? Vejamos, ó. Primeiro passo que nós temos que identificar. Ponto de origem da semi-reta. Quem é? A. Então, se ela está oposta, nós iremos fazer... Isso aqui a gente irá transformar em duas semi-retas. Por quê? De A para B nós temos uma semi-reta. De A para C nós temos uma outra semi-reta. Então, nós temos uma semi-reta que está dividida em duas. Porque nós temos o ponto de origem que divide essa semi-reta. Ok? Então, como ficaria nesse caso? A gente teria que fazer uma... de a régua. Teria que fazer uma pequena semi-reta. Fazer aqui uma pequenininha semi-reta, certo? Observe. O ponto de origem dessa semi-reta vai ser aqui no início. Não é uma semi-reta oposta. Então, quem seria o A? O A estaria localizado aqui. E o segundo pontinho, né, que seria o ponto B, estaria localizado aqui ao contrário, certo? Então, seria uma semi-reta oposta. Se eu fosse dividir essa outra semi-reta aqui, de A para C, o que era que eu iria fazer, gente? A mesma coisa. Então, a gente está só transformando aí essa semi-reta em duas semi-retinhas, para que vocês possam perceber que a semi-reta, ela tem o sentido duplo, né? Ela tanto pode ir para lá, como ela pode vir para cá. Então, qual o ponto de partida? Qual é o ponto de partida? Sempre o ponto de partida, quem é? Pegar outra caneta. Sempre o ponto de partida, quem é? A letra A, né? É o ponto de origem, o ponto de partida. E o segundo pontinho seria o quê? A letra C, ok? Então, seria uma semi-reta oposta. Tendo um ponto de origem no sentido contrário e tendo um ponto de origem também no sentido contrário. Então, essa semi-reta tanto pode ter destino para lá, quanto pode ter destino para cá. Como seria representada essa semi-reta, gente? Simples demais, gente, ó. A para B, setinha em cima, indicando que A passaria por B. A segunda, A para C, pontinho em cima, indicando que o trajeto seria de A para C, ok? Então, essa é a nossa semi-reta. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui, trazendo para vocês agora o segundo conteúdo que a gente falou que ia abordar nessa aula. Então, a gente está vendo nessa aula o segmento de reta e a semi-reta, certo? Primeiro a gente viu a semi-reta e agora, nesse exato momento, nós iremos trazer para vocês o segmento da reta. O segmento da reta, gente, é bem simples, porque o segmento da reta tem começo e tem fim. É diferente da semi-reta, porque ela não tem fim, né? O destino dela até aonde der, certo? E o segmento da reta não, já é diferente, ela já tem fim. Portanto, eu fiz dois exemplos aqui para que vocês possam observar, mas primeiro vamos ver aqui um pouquinho do conceito, né? O segmento de reta é a parte de uma reta delimitada, ó, delimitada por dois pontos. Significa dizer que nós iremos ter nessa semi-reta, gente, dois pontos. Significa dizer que nós iremos ter nesse segmento dois pontos representativos. Portanto, o segmento da reta é delimitado por dois pontos.
destino chamado de extremos, ou seja, que esses dois pontos será o extremo desse segmento, tá? Então, falando aqui como observação, o segmento da reta tem início e tem fim. Então, eu já fiz aqui um segmento e vou representar pelo pontinho, ó. Sempre tem um ponto de origem. Então, como são dois pontos, né? Dois pontos delimitados, nós temos que ter apenas esses dois pontos. Ponto A e ponto B. Pronto. Ele tem começo e tem fim. A reta tem aliás, o segmento da reta tem início e tem fim. Então isso é representado pelo segmento da reta. E a representação como ficaria? A, B e o tracinho em cima. Por que o tracinho em cima? Tracinho em cima sem a setinha, porque é um segmento que tem início e fim. Um outro exemplo aqui, o segundo exemplo aqui que eu vou fazer o ponto de origem. Isso aqui pode vir representado por qualquer letra no segmento, viu, gente? E B. Segundo pontinho, B. Pronto. Então, é um outro segmento que tem início e fim. Representaria como? Da mesma forma. A, B. Tracinho em cima, porque significa dizer que ela tem começo e tem fim. Então, esse é o segmento de reta, gente. E eu coloquei uma observaçãozinha aqui, ó, que eu já venho falando na videoaula. O segmento de reta tem início e fim, tá certo? Um grande abraço a todos e boa aula.